Na verdade, que nós estávamos falando do Winston Churchill, né? Que ele fala o seguinte, ó. Nós temos que combater agora a União Soviética e ele é ignorado solenemente. Não, ele é ignorado solenemente. Ele só é ouvido quando o pessoal percebe realmente, não, pera aí, a União Soviética vai engolir toda a Europa. Que coisa mais evidente, ele já não cumpriu o seu tratado em relação à Polônia, não é? Em relação aos países do leste europeu. A Europa destruída, pessoas passando fome, etc, 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 não é? E, assim, qual que era o regime político mais próximo ali? E ainda o regime político que até hoje promete o quê? O paraíso na Terra, matar a fome todo mundo, igualdade, bababá, bababá. É os comunistas, evidente. Não são os comunistas, né? Aí o Churchill viu, tá? Os caras vão criar a OTAN, justamente com essa intenção de combater a União Soviética. Vem o Plano Marshall, o famoso Plano Marshall, que o Paulo Guedes adora falar, né? O Brasil gasta um Plano Marshall por ano, que é o plano para reconstruir a Europa. Né? Um fator, assim, imprescindível. Aí a OTAN, ela justamente é criada para enfrentar a União Soviética. Tanto é que tem uma cláusula importante na OTAN, que é uma cláusula que é válida até hoje. Se algum país da OTAN for atacado, é como se todos os membros da OTAN fossem atacados. Né? Então, todos os países da OTAN enfrentariam aquele país. Né? Aí a União Soviética olha aquilo lá, faz o Pacto de Varsóvia, que é a mesma coisa, só com os países do leste europeu. É evidente, aqueles países não tinham escolha. Né? Não era tipo assim, senta aqui, você... você não quer participar? Não tem problema. Aqui é coisa mais simples, não vai acontecer nada com você. Não, eu só trancafiei meu filho, mas quem nunca prendeu o próprio filho, né? Quem nunca enforcou a própria esposa? É a coisa mais natural do mundo. Se você não participar aqui, não vai acontecer nada. Stalin, né, gente? Stalin, meu Deus do céu, o cara era perigoso. O cara fazia um pacto de Varsóvia. Aí vem a Guerra Fria, né? A coisa mais evidente, né? Nenhum país se enfrenta. Na escola a gente fala assim, né? A Guerra Fria é que nenhum país se enfrenta, né? Nem a União Soviética, nem os Estados Unidos. Por exemplo, de alguns anos pra cá, eu mudei essa minha perspectiva. Não é que eles nunca se enfrentaram. Eles nunca se enfrentaram numa guerra direta. Os Estados Unidos nunca jogou uma bomba na União Soviética, nem vice-versa. Não é? Mas, por exemplo, que nem eu falei o caso da Guerra do Vietnã, que depois eu falei que eu ia explicar. Porque, se a gente entrar na história da Guerra do Vietnã, o negócio começa, é Indochina, é França, é Japão, a gente não sai demais do negócio. Você pega a Guerra do Vietnã, é um ótimo exemplo, porque os países membros do Pacto de Varsóvia enviam suprimentos para os rebeldes norte-vietnamitas, para combater os americanos. É por isso que aquele país pequeniníssimo, ele conseguiu resistir à fúria americana. Também não é só por isso, existem outros fatores, tá? Mas, cara, em outras condições... Então, peraí. Eles se enfrentaram ali, só que naquela coisa meio indireta, tal, meio secreta. Aí vem a Guerra do Afeganistão, que agora é a OTAN que faz a mesma coisa, né? Por sinal, Afeganistão, Bin Laden foi treinado pela OTAN naquela época, né? OTAN, Estados Unidos, que faz parte da OTAN. Isso também é outra coisa que a gente poderia fazer só uma live sobre isso, né? Como que a OTAN, na qual os Estados Unidos é o país mais poderoso, certo? Financia a guerra dos afegães. Ixi, dos Afeganistãos. Não, tá tudo errado hoje. É afegães, né? Eu acho que é afegãos. Afegãos? Eu acho, deixa eu conferir Então, aqui. financia a guerra no Afeganistão, fica mais fácil. Naquele país lá. Naquele país ali. Bem, pelo menos a gente sabe quando a gente está errando. Já é uma boa coisa, né? Financia. E agora, os caras criaram, basicamente, né? Afegãos ali, ó. Os caras criaram, basicamente, né? Afegãos. Financiaram a guerra para aquelas tribos enfrentarem os soviéticos. Dali sai o Osama Bin Laden que, pum, explode os Estados Unidos, né? Que é uma outra história também, né? Não que seja uma causa e efeito, mas ele justamente sabia várias táticas militares por causa disso. Só que a União Soviética cai e também cai o Pacto de Varsóvia. Né? Mas a OTAN continua. Inclusive, outros países do leste europeu entram para a OTAN. Hoje a OTAN tem em torno de 30 membros. Por sinal, o Brasil ele é aliado extra da OTAN. Ele não é um país
que faz parte da OTAN. Ele é aliado extra da OTAN e aliado extra da OTAN dos Estados Unidos. Que o Trump tinha colocado justamente o Brasil por causa dos planos que eles tinham em relação à Venezuela, aqui embaixo. Não é? Se os caras quiserem alguma coisa, porque o cara já fica assim, olha, se eu... O cara da Venezuela, bem, se eu tacar um missilzinho no Brasil, é um problema, porque ele é um aliado extra da OTAN. Dá um medinho no cara. Né? Você imagina, que nem lá, quando os caras foram buscar o Bin Laden. Mas, pô, todos os países da OTAN enviaram soldados, suprimentos. O cara já fica meio assim. Não, tem um país aqui do lado que é aliado extra da OTAN. A gente tem que tomar cuidado. Inclusive, a OTAN como concepção é uma coisa interessante, no sentido de ser algo bom, né? É algo bom. Porém, mas é aquela crítica que o Trump fez por muito tempo, né? Que ele queria, ó, ou você, porque fazer parte da OTAN não é só isso, não é só essa é a parte fofinha, digamos, né? Ó, todo mundo, ninguém solta a mão de ninguém. Mexeu com um, mexeu com todos. Tem essa a parte que, mas falando sério, né? Isso é uma parte interessante da OTAN. Eu acho que isso é legal. Por um lado, agora, uma das críticas que o Trump fazia, né? Ó, já faz muito. A Segunda Guerra Mundial já passou há bastante tempo, né? E só que agora o negócio virou aqui um clube onde é mais vantajoso para uns estar presente, ser membro, do que para outros, né? Então, exatamente. Por exemplo, sei lá, a Dinamarca aí. Dinamarca, ou você paga um pouco mais, né? Você contribui financeiramente um pouco mais para fazer parte desse clube aqui, porque no atual conjunto de coisas, Estados Unidos, estou pagando para você fazer parte. Eu pago mais, você paga menos e os benefícios são iguais. Então, ou você paga mais, ou eu estou pulando fora. Né? Exatamente. Então, é interessante isso também, de se mencionar aí para a galera. Que é isso que o Trump queria fazer, né? Porque... você imagina, até esses países que muitas vezes fazem parte, eles esquecem do seu exército pessoal. Não é? Então, assim, se você obriga o cara a se mover, olha, é o seguinte, eu vou sair da OTAN, essa merda não existe mais. Imagina a Coreia do Sul e Japão. Os caras, opa, o que a gente ficou fazendo todo esse tempo? Tudo bem, existe uma constituição, na constituição japonesa fala que o exército ele só pode existir para defesa, não para ataque. Enfim, por causa das atrocidades que eles fizeram, né? Então, mas eles têm um exército lá e... Você entendeu? Mas a OTAN tá aqui, os Estados Unidos estão aqui. Pô, mas a China, a gente tem que fazer alguma coisa, cara. Se os caras, eles percebem, olha, peraí, a OTAN não vai existir mais. Nós temos que ter o nosso próprio exército, a gente tem que ter... Ou melhor, eles já têm, mas assim, um exército mais avançado. A Coreia do Norte tá ali do lado, bomba, a Coreia do Sul, entendeu? Esses países precisam se mexer. Trump tem razão nesse sentido. Né? Então aí, esses países membros, eles entram na OTAN e vem a questão da Ucrânia, por exemplo. Né? Que a Ucrânia estava pedindo para Biden entrar na OTAN. Só que eu falei, e o Biden falando aquelas coisas, não sei o que, sabe aquela promessa de, é impossível a Ucrânia entrar para a OTAN, porque ela está sofrendo uma guerra de procuração. Os russos, Putin, esse cara, ele está enviando armamento, munição, certo? Para rebeldes, ou melhor, para os cidadãos pró-Rússia dentro da Ucrânia lutar contra o seu governo. Não é? Por isso que a gente tem que voltar toda a história, porque às vezes o nego não sabe o que é a guerra por procuração, que aconteceu no Vietnã e no Afeganistão, entre outros países também. Então, o cara nunca vai entrar, o cara tá blefando. Você entendeu? Tá só querendo fazer discurso pra imprensa. Porque o Biden, ele se elegeu, ou melhor, a campanha dele era essa, era voltar àquela velha coisa de, não, o verdadeiro inimigo dos Estados Unidos é a Rússia. Rússia papapá, Rússia papapá, Rússia papapá, Rússia e não sei o que. Então já a Ucrânia, e também tem a relação com o filho do Biden também, né? Então, cara, era blefe. Qualquer pessoa que soubesse a questão da guerra de procuração sabia que eles jamais entrariam na OTAN. E depois o Biden falou, olha, não, os Estados Unidos podem ajudar vocês. Ele deu um discurso na OTAN, ele prometeu na OTAN que ajudaria os ucranianos. Mas, cara, isso é tão merda, porque você tá na OTAN, você promete que vai ajudar, mas você não inclui o cara.
Sabe, tipo, tem uma promessa de um político, é que nem a Dilma falando de não, trem-bala vai ser construída até a Copa do Mundo, sabe? Entendeu? Entendeu? Não vai acontecer. É louco. É, por quê? Os caras não querem enfrentar a Rússia. Ninguém quer enfrentar a Rússia. Não tem homem, entendeu? E não é totalmente por causa disso. Eles sabem que o problema é a China.